Meus pais gastaram US$ 56.000 no meu cartão para as férias da minha irmã, então eu congelei a conta no meio da viagem. Eu sou Madison, 33 anos, e nunca pensei que minha própria família me trairia de forma tão completa. Minha estabilidade financeira cuidadosamente construída desmoronou quando chequei minha conta durante o almoço e vi aquilo. US$ 56.000 debitados do meu cartão de crédito Premium. As compras. Passagens de primeira classe para Paris, hotéis de luxo e compras extravagantes. Os culpados? Meus pais e minha irmã Nathalie. Meu estômago despencou quando a realização me atingiu. Eles haviam roubado as informações do meu cartão e estavam se divertindo em Paris às minhas custas. Minha vida construída com disciplina. Minha vida em Boston havia sido cuidadosamente construída através de anos de trabalho duro e disciplina. Como analista financeira sênior na Meridian Consulting, eu havia recebido recentemente uma promoção após 5 anos de serviço dedicado. A promoção veio com vários benefícios executivos, incluindo um cartão de crédito premium com um limite impressionantemente alto. Lembro-me de ter me sentido orgulhosa quando chegou pelo correio, vendo-o como reconhecimento da minha responsabilidade financeira e sucesso na carreira. Meu apartamento na área de Back Bay não era extravagante, mas era meu. Eu havia poupado por anos para fazer o pagamento inicial, orçamentando cuidadosamente cada despesa enquanto meus colegas gastavam em férias e roupas de grife. A segurança financeira significava tudo para mim, talvez porque eu cresci vendo meus pais lutarem. Linda e Richard, meus pais, eram ambos professores de escola pública em nossa pequena cidade natal em Connecticut. Eles viviam de salário em salário, às vezes fazendo trabalhos de verão para conseguir pagar as contas. Aprendi desde cedo que o dinheiro era apertado, então nunca pedi extras. Quando chegou a hora de se candidatar à faculdade, me inscrevi para todas as bolsas possíveis e trabalhei meio período durante meus anos de graduação na Universidade de Boston. Entre bolsas, empréstimos e meus trabalhos como garçonete e tutora, consegui cobrir meus custos educacionais com a ajuda mínima dos meus pais. A favorita da família. Minha irmã Nathalie teve uma experiência muito diferente. 3 anos mais nova que eu, ela sempre foi a favorita da família. Onde eu era prática e estudiosa, Nathalie era criativa e espontânea. Meus pais a chamavam de espírito livre, o que de alguma forma se traduzia em menos responsabilidades e mais indulgências. Quando Nathalie decidiu frequentar a Universidade de Syracuse para estudar comunicações, meus pais de repente encontraram o dinheiro para cobrir sua mensalidade. Eles fizeram uma segunda hipoteca da casa, algo que haviam se recusado a fazer por mim. Nathalie não é tão academicamente talentosa quanto você, minha mãe explicou quando questionei a disparidade. Ela precisa de mais apoio. Após a formatura, consegui uma posição de nível básico na Meridian e comecei a subir na escada corporativa. Enquanto isso, Nathalie saltava entre empregos, eventualmente se estabelecendo no que ela chamava de carreira como influenciadora de estilo de vida. Na realidade, isso significava postar esporadicamente no Instagram e YouTube, nunca ganhando o suficiente para se sustentar completamente. Ela voltou para casa com nossos pais aos 25 anos, ostensivamente para construir sua marca. Mas 4 anos depois, ela ainda estava lá, ainda dependente financeiramente. O banco da família. Ao longo dos anos, eu me tornei o banco da família. Quando meu pai precisou de trabalho dentário não coberto pelo seguro, paguei a conta de $3.000. Quando o carro da Nathalie quebrou, cobri o reparo de $2.500. Quando o telhado dos meus pais vazou, contribuí com $5.000 para consertá-lo. Esses empréstimos raramente eram reconhecidos e nunca reembolsados. Cada vez eu me dizia que seria diferente, que eles apreciariam meu sacrifício, mas o padrão continuou. 2 semanas antes do incidente de Paris, nos reunimos para um jantar familiar mensal na casa dos meus pais. Nathalie estava incomumente quieta, mexendo na comida enquanto minha mãe a mimava. Brandon terminou com ela, minha mãe sussurrou quando Nathalie saiu da mesa. Ela está devastada. Brandon era o último namorado da Nathalie, um executivo de marketing com quem ela namorava há 6 meses. Eu não o havia conhecido, mas tinha ouvido muito sobre seus encontros glamourosos e escapadas de fim de semana. Quando Nathalie voltou, ela suspirou dramaticamente. Eu sempre sonhei em ir a Paris. Seria perfeito para curar meu coração partido. Meu pai deu tapinhas na mão dela. Um dia, querida. A conversa mudou para minha promoção recente. Mencionei a próxima viagem de negócios para Londres marcada para o mês seguinte, incluindo o novo cartão corporativo que havia recebido. Que tipo de benefícios ele tem? Meu pai perguntou, aparentemente casual. Seguro de viagem, serviço de concierge, sem taxas de transação estrangeira, respondi. É principalmente para despesas de negócios. Você tem que pagar primeiro e ser reembolsada? Minha mãe perguntou. Olhando para trás, essas perguntas deveriam ter levantado bandeiras vermelhas. Mas anos de condicionamento me ensinaram a descartar minhas suspeitas quando se tratava de família. Eu até mostrei o cartão de metal elegante quando meu pai pediu para vê-lo, completamente inconsciente do que se seguiria. Padrões familiares tóxicos.
Durante minha vida adulta, eu havia lutado com a dinâmica da minha família. Apesar do meu sucesso financeiro, ainda ansiava por sua aprovação. Talvez seja por isso que continuei a ajudá-los financeiramente, esperando que a generosidade eventualmente comprasse seu respeito. No fundo, eu sabia que isso não era saudável. Mas libertar-se de padrões da infância é mais difícil do que qualquer análise de planilha ou projeção de mercado que eu já havia enfrentado no trabalho. Minha amiga Rebecca havia apontado isso durante nosso último encontro para café. Madison, você ainda está tentando conquistar o amor deles, ela observou, mas você merece isso incondicionalmente. Eu havia descartado sua preocupação, mudando o assunto para seu noivado recente. Era mais fácil focar na vida de outras pessoas do que examinar a verdade dolorosa da minha própria situação familiar. Eu me orgulhava de ser a responsável, a bem-sucedida, mesmo quando o ressentimento fervia sob a superfície. Afinal, responsabilidade era minha identidade, a qualidade que me definia. Mas o que acontece quando as pessoas que deveriam apreciar sua responsabilidade a exploram? Eu estava prestes a descobrir. A descoberta devastadora. Segunda-feira começou como qualquer outro dia. Acordei às 5h30, fui para minha corrida usual ao longo do Rio Charles e cheguei ao escritório às 7h45. Tinha uma apresentação importante agendada para aquela tarde. Então passei a manhã polindo meus slides e revisando a análise de mercado que havia preparado para nosso cliente, uma startup de saúde querendo expandir internacionalmente. Ao meio-dia, saí para pegar um sanduíche na lanchonete do outro lado da rua. Enquanto esperava na fila, peguei meu telefone para verificar e-mails. Foi então que notei várias notificações da empresa do meu cartão de crédito. A princípio, assumi que eram alertas de rotina sobre a data de fechamento do extrato ou pontos de recompensa. Mas quando vi alerta de fraude no assunto de várias mensagens, meu coração começou a acelerar. Abandonando meu lugar na fila, saí para ligar para a empresa do cartão de crédito imediatamente. Após verificar minha identidade, o tom do representante ficou simpático. Senhorita Thompson, detectamos atividade incomum em sua conta nas últimas 48 horas. Houve várias cobranças grandes feitas em Paris, França. Como estas não se alinham com seus padrões de gasto típicos, nosso sistema sinalizou para revisão. Paris? Repeti confusa. Eu não autorizei nenhuma cobrança em Paris. Do que exatamente estamos falando? O representante começou a listar as transações, cada uma atingindo como um golpe físico. 3 passagens de primeira classe na Air France de Nova York para Paris, $18.500. 4 noites no Hotel Plaza Athénée, $12.000. Compras na Chanel, $5.800. Louis Vuitton nos Champs-Élysées, $7.200. Jantar no L. Ambroisie, $1.400. A lista continuou, chegando a um total impressionante de $56.000 e subindo. Essas cobranças foram feitas sob quais nomes? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. A reserva do hotel está sob Richard Thompson, e as passagens de avião foram compradas para Richard, Linda e Natalie Thompson, meus pais e irmã. A realização me atingiu com tanta força que tive que me apoiar no prédio para me sustentar. Enquanto eu estava me preparando para minha apresentação, eles estavam usando meu cartão de crédito para financiar uma viagem luxuosa para Paris. A confirmação nas redes sociais. Preciso contestar essas cobranças, disse, lutando para manter minha voz firme. Essas foram feitas sem minha autorização. Ainda no telefone com o representante do cartão de crédito, abri o Instagram e procurei o perfil da Natalie. Com certeza sua história mais recente a mostrava brindando com champanhe na Torre Eiffel, nossos pais sorrindo ao lado dela. A próxima imagem exibia sacolas de compras da Chanel e Louis Vuitton arrumadas artisticamente em uma cama de hotel. A legenda dizia, melhor surpresa de todas. Mamãe e papai são os melhores. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava por mais posts. Eles haviam chegado a Paris no dia anterior e claramente estavam aproveitando cada momento extravagante às minhas custas. O representante do cartão de crédito continuou falando, explicando o processo de contestação e cronograma de investigação. Mas suas palavras se tornaram ruído de fundo enquanto eu lutava para processar a traição. Após terminar a ligação, fiquei parada do lado de fora da lanchonete, incapaz de me mover. Náusea me varreu em ondas e minha visão se estreitou a um ponto. Eu havia experimentado ataques de ansiedade antes, mas nada como essa sensação avassaladora de violação. Tentativas de contato. De alguma forma, consegui voltar ao escritório, mas focar no trabalho se tornou impossível. Durante nossa reunião de equipe, minha chefe notou minha distração. Madison, você está bem? Você parece fora de si hoje. Não estou me sentindo bem, consegui responder. Seria possível alguém mais lidar com a apresentação esta tarde? Preocupação passou pelo rosto dela. Em 5 anos, eu nunca havia pedido para ser dispensada de uma responsabilidade. Ela sentiu, instruindo meu colega deve assumir e sugeriu que eu fosse para casa mais cedo. A viagem para meu apartamento passou em um borrão. Uma vez dentro, desabei no meu sofá, telefone na mão, e comecei a ligar para meus pais.
Sem resposta. Tentei a Nathalie. Direto para o correio de voz. Enviei mensagens de texto para os três, pedindo para me contatarem imediatamente sobre uma questão financeira urgente. 1 hora depois, minha mãe finalmente respondeu. Conversaremos depois, aproveitando tempo especial em família. Tempo especial em família. A frase acendeu uma nova raiva. Por anos eu havia sido excluída de muitas atividades familiares porque estava muito ocupada com o trabalho ou não aproveitaria mesmo. Agora eles estavam tendo tempo especial em família financiado pelo meu cartão de crédito sem meu conhecimento ou consentimento. A resposta da Nathalie veio em seguida. Não seja dramática. É só dinheiro. Você ganha muito mesmo. Só dinheiro. Meu dinheiro. Dinheiro que ganhei através de anos de trabalho duro e planejamento cuidadoso. Dinheiro que representava segurança, independência e oportunidades futuras. Para eles, era só dinheiro porque não era deles. A descoberta da premeditação. Passei a noite sozinha no meu apartamento, alternando entre raiva e incredulidade. Como eles haviam obtido as informações do meu cartão? Então me lembrei de ter mostrado o cartão ao meu pai no jantar. Ele deve ter memorizado ou fotografado os detalhes quando eu não estava olhando. A premeditação tornou a traição ainda pior. Enquanto eu rolava por mais posts nas redes sociais da Nathalie, a extensão total de sua extravagância ficou clara. Enquanto eu comia um jantar de micro-ondas sozinha no meu apartamento, eles estavam jantando em restaurantes estrelados Michelin. Enquanto eu me preocupava com minha apresentação, eles estavam comprando em boutiques de grife. A disparidade era impressionante. A injustiça crua. Naquela noite, o sono me escapou. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas fotos do Instagram. Minha família sorrindo e comemorando sua aventura parisiense às minhas custas. Pela manhã, sua traição havia se cristalizado em uma realidade fria e dura que exigia ação. A confrontação inicial. Terça-feira de manhã não trouxe alívio. Liguei me reportando doente no trabalho, algo que raramente fazia, e passei a manhã tentando novamente alcançar minha família. Quando continuaram a ignorar minhas ligações, deixei um correio de voz detalhado para meu pai. Pai, aqui é a Madison. Preciso que você me ligue de volta imediatamente. Minha empresa de cartão de crédito me alertou sobre mais de 56 mil dólares em cobranças não autorizadas em Paris sob seus nomes. Isso é fraude de cartão de crédito, que é um crime. Por favor, me ligue até o final do dia para que possamos discutir como lidar com esta situação. Segui isso com um e-mail para os três, detalhando cada cobrança que havia aparecido na minha conta e explicando o sério impacto financeiro que essas despesas não autorizadas teriam na minha vida. Estabeleci um prazo claro, respondam até às 17 horas, horário do leste, ou não teria escolha se não escalar a situação. Buscando apoio profissional. Ao meio-dia, me encontrei com minha amiga Jasmine para almoço. Como gerente de banco, ela tinha experiência com casos de fraude e podia oferecer tanto conselho profissional quanto apoio pessoal. Madison, isso é sério, ela disse após ouvir a história completa. O que eles fizeram é ilegal, independentemente do seu relacionamento familiar. Eu sei, respondi, mexendo minha salada intocada pelo prato. Mas a ideia dos meus pais enfrentando consequências legais. Jasmine estendeu a mão pela mesa para apertar a minha. É exatamente com isso que eles estão contando. Eles sabiam que você não pressionaria por acusações porque são família. Eles estão explorando seu amor e lealdade. Suas palavras doeram porque eram verdadeiras. Minha família havia calculado que eu ultimamente os perdoaria, como sempre havia feito antes. A realização fortaleceu minha determinação de responsabilizá-los desta vez. A ligação do meu pai. Na terça-feira à noite, o prazo havia passado sem resposta substantiva. Então, justo quando eu estava me preparando para a cama, meu telefone tocou. O nome do meu pai apareceu na tela. Finalmente. Atendi. Tenho tentado te alcançar por 2 dias. O que é essa história sobre fraude? Ele exigiu, seu tom mais irritado do que preocupado. Estamos tentando aproveitar nossas férias. As férias que você cobrou no meu cartão de crédito sem minha permissão? Mais de 56 mil dólares em cobranças. Ah, isso. Ele soou desdenhoso. Nathalie precisava desta viagem depois do término. Você sabe como ela é sensível. E isso justifica roubar de mim? Nós não roubamos nada, ele rebateu. Somos família. Vamos te pagar de volta eventualmente quando pudermos. Quando puderem. Pai, isso não é um pequeno empréstimo. São 56 mil dólares. Você ganha 6 dígitos, Madison. Isso não vai te machucar como machucaria a nós. Nunca tivemos férias assim. A conversa continuou nessa linha, com meu pai minimizando suas ações e minhas preocupações. Quando mencionei implicações legais potenciais, ele zombou. Você não denunciaria seus próprios pais à polícia. Não seja ridícula. Após desligar, sentei em silêncio atordoado. Nenhuma vez ele havia se desculpado. Nenhuma vez havia reconhecido a quebra de confiança. Em vez disso, ele me havia tratado como irracional por estar chateada com o roubo deles. A manipulação emocional da minha mãe. Quarta-feira trouxe uma ligação da minha mãe, sua abordagem diferente mas igualmente manipulativa.
Madison, querida, sei que você está chateada, ela começou, sua voz gentil. Mas tente entender nossa posição. Depois de tudo que sacrificamos por você crescendo. Que sacrifícios, mãe? Eu me paguei pela faculdade. Tenho sido financeiramente independente desde a formatura. Enquanto isso, vocês pagaram tudo para Natalie. Isso não é justo, ela protestou. Natalie precisa de mais apoio. Você sempre foi mais forte, mais capaz. Família ajuda a família. Foi isso que te ensinamos. Isso não é ajudar, mãe. Isso é se aproveitar. Você deveria ver como a Natalie está feliz, ela continuou, ignorando meu ponto. Ela tem postado o quanto está se divertindo. Pela primeira vez em meses, ela está sorrindo novamente. Você não quer que sua irmã seja feliz? A implicação era clara. Se eu insistisse que eles devolvessem o dinheiro, eu seria responsável pela infelicidade da Natalie. Era chantagem emocional, pura e simples. Mais cobranças aparecem. Vocês precisam voltar para casa imediatamente, disse firmemente. Precisamos discutir arranjos de reembolso pessoalmente. Não podemos cortar nossa viagem, minha mãe respondeu, soando chocada com a sugestão. Já planejamos tudo. Conversaremos quando voltarmos na próxima semana. Próxima semana. Eles pretendiam continuar suas férias por vários dias mais, presumivelmente cobrando mais despesas no meu cartão. A conversa terminou sem resolução, apenas mais frustração. Naquela tarde, novas cobranças apareceram na minha conta. Um tour de helicóptero de Paris, $3.500. Outra compra na Dior, $1.200. Almoço no Le Jules Verne na Torre Eiffel, $950. Enquanto isso, o Instagram da Natalie continuou a documentar sua extravagância com um post recente legendado. Algumas pessoas acham que dinheiro é mais importante que cura familiar. A cutucada passivo-agressiva era claramente direcionada a mim. Ela estava publicamente me pintando como a vilã por objetar ao uso não autorizado do meu cartão de crédito. A injustiça disso queimava. Impacto no trabalho. No trabalho, minha distração havia se tornado perceptível. Minha chefe me puxou de lado após uma reunião onde eu havia representado mal algumas figuras-chave. Madison, isso não é como você. Está tudo bem? Dei a ela uma explicação vaga sobre questões familiares, prometendo voltar aos trilhos em breve. Ela foi compreensiva, mas preocupada, lembrando-me que nossa apresentação ao cliente havia sido reagendada para a próxima semana e precisava da minha atenção total. A pressão estava aumentando de todos os lados. A exploração contínua da minha família, sua recusa em reconhecer a seriedade de suas ações, minhas responsabilidades profissionais sofrendo com a distração e o crescente impacto financeiro conforme novas cobranças apareciam diariamente. Intervenção da família estendida. Quinta-feira trouxe outra complicação. Minha tia Sofia ligou, claramente tendo sido recrutada pelos meus pais para intervir. Madison, seus pais me contaram sobre seu pequeno desentendimento, ela começou. Por que você está fazendo tanto alarde sobre isso? Eles fizeram tanto por você. Tia Sofia, eles pegaram as informações do meu cartão de crédito sem permissão e cobraram mais de $56.000 para férias de luxo. Isso não é um pequeno desentendimento. É roubo. Palavras tão duras para a família, ela me repreendeu. Eles só estão tentando dar algo especial para Natalie depois de seu coração partido. Você sabe como ela é frágil. A conversa me deixou sentindo ainda mais isolada. Parecia que toda minha família havia se unido contra mim, descartando minhas preocupações legítimas e me pintando como egoísta por querer controle sobre minhas próprias finanças, tomando uma decisão. Mais tarde naquele dia, descobri que eles haviam estendido sua viagem por 3 dias adicionais, upgrade em sua suíte de hotel no processo. As novas cobranças incluíam um dia de spa para os 3, totalizando mais de $2.000. Era como se estivessem deliberadamente testando para ver até onde poderiam ir, quanto poderiam pegar antes que eu finalmente estourasse. O ponto de ruptura estava se aproximando rapidamente. Na quinta-feira à noite, convidei Jasmine para discutir minhas opções. Enquanto sentávamos na minha mesa da cozinha revisando a lista crescente de cobranças, ela delineou minhas escolhas com clareza brutal. Você tem 3 opções, ela explicou. 1, você pode deixar isso continuar e aceitar as cobranças, essencialmente dando a eles férias grátis. 2, você pode reportar isso como fraude à empresa de cartão de crédito e potencialmente pressionar por acusações, o que teria sérias consequências legais para seus pais e irmã. Ou 3, você pode congelar o cartão para prevenir mais cobranças enquanto descobre como lidar com o reembolso. O que exatamente aconteceria se eu reportasse isso como fraude? Perguntei. A empresa de cartão de crédito investigaria. Dada a evidência, eles provavelmente buscariam acusações criminais por fraude de cartão de crédito. Seus pais e irmã poderiam enfrentar multas ou até tempo de prisão, dependendo de como o promotor decidisse lidar com isso. A ideia dos meus pais em problemas legais fez meu estômago revirar, apesar de sua traição. A decisão de congelar o cartão. Jasmine percebeu minha hesitação. Sei que é difícil, ela disse gentilmente. Mas considere isso.
Se um estranho tivesse roubado as informações do seu cartão e cobrado $56.000, o que você faria? Eu reportaria imediatamente e respondi sem hesitação. Por que família deveria escapar de algo que um estranho não poderia? Sua pergunta pairou no ar entre nós. Por que mesmo? Porque eu os amo. Porque compartilhamos sangue. Isso lhes dava o direito de me explorar? Após Jasmine sair, liguei para a empresa de cartão de crédito novamente para discutir minhas opções. O representante confirmou que eu poderia congelar o cartão imediatamente, o que preveniria qualquer nova cobrança enquanto deixava a conta ativa. Isso me daria tempo para decidir os próximos passos sem acumular dívida adicional. Isso não afetará nenhuma cobrança pendente que já foi autorizada, ela avisou. Mas bloqueará qualquer nova tentativa de usar o cartão. Agradeci e desliguei, ainda incerta. Congelar o cartão enviaria uma mensagem clara, mas também deixaria minha família presa em Paris. Eles ficariam furiosos, e o dano ao relacionamento poderia ser irreparável. Mas deixá-los continuar sua farra de gastos drenaria minhas poupanças e reforçaria sua crença de que poderiam se aproveitar de mim sem consequências. O momento da verdade. Caminhei pelo meu apartamento pesando as opções. O impacto financeiro de suas ações era significativo. Os $56.000 já cobrados esgotariam a maior parte do meu fundo de emergência. Eu havia estado poupando para um pagamento inicial em um apartamento maior, planejando alugar meu atual para renda adicional. Esses planos agora seriam atrasados por pelo menos um ano. Além do dinheiro, porém, estava a quebra de confiança. Eles haviam pego as informações do meu cartão sem permissão, fizeram compras extravagantes que sabiam que não podiam pagar, e então descartaram minhas preocupações quando confrontados. Se eu não estabelecesse limites agora, o que os impediria de fazer isso novamente? Lembrei das palavras da minha terapeuta de meses antes quando discuti o hábito da minha família de pedir empréstimos. Permitir comportamento prejudicial não é bondade. Às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é estabelecer um limite. Na minha mesa da cozinha à tarde da noite, espalhei fotos da infância ao lado dos meus extratos financeiros. Em uma imagem, eu estava orgulhosamente ao lado do meu pai depois de ganhar uma competição de matemática na 8ª série. Em outra, minha mãe me abraçava na formatura da faculdade. Então havia a formatura do ensino médio da Nathalie, onde meus pais lhe presentearam com um carro que não podiam pagar enquanto eu recebia um cartão presente pelas minhas conquistas. O padrão era claro. Durante nossas vidas, Nathalie havia sido mimada enquanto eu era esperada a me virar sozinha. E agora, como adultos, eles estavam continuando a mesma dinâmica, tirando de mim para dar a ela. Com mãos tremendo, fiz login na minha conta de cartão de crédito. A opção de congelar o cartão estava proeminentemente exibida na página de gerenciamento da conta. Movi o cursor sobre o botão, hesitei, então cliquei. Um diálogo de confirmação apareceu. Tem certeza de que deseja congelar seu cartão? Isso impedirá qualquer nova cobrança até você descongelá-lo. Respirei fundo e cliquei em confirmar. A tela se atualizou, exibindo uma mensagem de que meu cartão havia sido congelado com sucesso. Nenhuma nova cobrança seria aprovada. Uma onda de emoções me varreu. Alívio, ansiedade, culpa e, por baixo de tudo, uma sensação silenciosa de empoderamento. Pela primeira vez na minha vida, talvez, eu havia estabelecido um limite firme com minha família. O que quer que acontecesse em seguida, eu havia retomado o controle das minhas finanças e, por extensão, do meu relacionamento com eles. A tempestade começa. A primeira ligação veio às 5h30 da manhã de sexta-feira, que era noite em Paris. O nome do meu pai piscou na tela do meu telefone, e respirei fundo antes de atender. O que você fez? Ele exigiu sem preâmbulo, sua voz tensa de raiva. O cartão acabou de ser recusado no jantar. Congelei a conta, respondi, minha voz calma apesar do meu coração acelerado. Nenhuma nova cobrança será aprovada. Descongele imediatamente, ele ordenou. Estamos no meio das nossas férias. Férias que você cobrou no meu cartão sem permissão. Não vou descongelar. Madison, isso é rancoroso e cruel. Somos família. Sim, vocês são, concordei. O que torna suas ações ainda mais dolorosas. Vocês pegaram as informações do meu cartão sem pedir, cobraram dezenas de milhares de dólares sem meu consentimento, e ignoraram minhas tentativas de discutir isso por dias. Essas não são ações de membros amorosos da família. Então você vai simplesmente nos abandonar em Paris? Sua voz subiu, indignação clara em cada sílaba. Que tipo de filha faz isso? O tipo que está cansada de ser explorada. Vocês têm seus próprios cartões de crédito. Usem-nos. Nossos cartões estão no limite máximo. Você sabe disso. E ali estava. A admissão de que eles haviam planejado isso sabendo que não poderiam pagar por si mesmos. Eles deliberadamente colocaram o fardo em mim, assumindo que eu o suportaria sem reclamação. Esse não é meu problema, disse, me surpreendendo com minha firmeza. Vocês deveriam ter considerado isso antes de reservar férias luxuosas que não podiam pagar. A conversa se deteriorou dali, com meu pai ameaçando que eu não era mais parte desta família se não descongelasse o cartão imediatamente.
Permaneci firme, encerrando a ligação quando suas ameaças se tornaram repetitivas. A manipulação da minha mãe. Minha mãe ligou em seguida, sua abordagem previsivelmente diferente. Onde meu pai havia sido raivoso, ela estava chorosa. Você sabe como foi humilhante? Ela soluçou. Ficar lá naquele restaurante lindo enquanto o garçom disse que nosso cartão foi recusado. Todo mundo estava olhando para nós. Sinto muito que vocês foram envergonhados, respondi, realmente querendo dizer isso. Humilhação pública não era minha intenção. Mas esta situação é resultado de escolhas que vocês fizeram, não eu. Somos seus pais, Madison, depois de tudo que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim, mãe? Eu me paguei pela faculdade. Tenho sido financeiramente independente desde a formatura. Enquanto isso, dei a vocês e ao pai e a Natalie milhares de dólares ao longo dos anos, nada do qual jamais foi reembolsado. Seus soluços se intensificaram. Como você pode ser tão fria? Tão calculista? Não foi assim que te criamos. Não, vocês me criaram para ser responsável e independente. Estou simplesmente esperando o mesmo de vocês. A guerra das redes sociais. Após minha mãe, as mensagens da Natalie começaram a chegar em avalanche. Diferente dos nossos pais que pelo menos tentaram justificar suas ações, Natalie foi direto aos ataques pessoais. Sua vaca egoísta. Você sempre teve ciúmes de mim, e agora está arruinando a única coisa boa que me aconteceu este ano. Deve ser bom sentar no seu apartamento perfeito com seu trabalho perfeito enquanto torna o resto de nós miserável. Todo mundo vai saber que pessoa sem coração você realmente é. Não respondi às suas mensagens, sabendo que isso só alimentaria sua raiva. Em vez disso, silenciei as notificações do número dela e foquei em me preparar para o trabalho. O desgaste emocional era exaustivo, mas estava determinada a não deixar que suas ações também descarrilassem minhas responsabilidades profissionais. A campanha pública. Ao meio-dia, as redes sociais se tornaram outro campo de batalha. Natalie havia postado uma história chorosa no Instagram alegando que estava presa em Paris porque minha irmã decidiu nos cortar sem aviso. Ela compartilhou capturas de tela das nossas conversas de texto, cuidadosamente editadas para remover contexto e me fazer parecer irracional. Vários amigos mútuos e membros da família estendida viram os posts e começaram a ligar ou me mandar mensagens, perguntando o que estava acontecendo. Alguns foram simpáticos uma vez que ouviram a história completa, enquanto outros ficaram do lado da minha família, sugerindo que eu deveria ser a pessoa maior e resolver a situação. Minha prima Taylor ligou, confusão em sua voz. A Natalie está dizendo que você os abandonou em Paris por despeito. Isso não soa como você. Expliquei a situação truthfully, incluindo as cobranças não autorizadas e minhas tentativas de abordar a questão antes de congelar o cartão. Isso é muito diferente do que eles estão dizendo, Taylor observou. Eles estão fazendo parecer que você concordou em pagar pela viagem e então mudou de ideia no meio. Isso não é nem remotamente o que aconteceu, assegurei a ela. Eles pegaram as informações do meu cartão sem permissão e cobraram mais de 56 mil dólares sem perguntar. Isso é roubo, ela disse lentamente, a realização surgindo. Por que você não está pressionando por acusações? Porque eles são família, respondi simplesmente. A ironia não me escapou. A mesma razão pela qual eles se sentiram no direito de se aproveitar de mim também era o que me impedia de buscar ação legal contra eles. A crise do hotel. Sábado trouxe uma nova crise. Meus pais ligaram para me informar que não conseguiam pagar a conta restante do hotel, que havia chegado a quase 15 mil dólares com suas cobranças de serviço de quarto e estadia estendida. O hotel está ameaçando chamar a polícia se não pagarmos, meu pai disse, sua raiva anterior substituída por pânico. Você precisa ligar para eles e autorizar o pagamento. Não preciso, respondi firmemente. Esta é uma situação que vocês criaram. Então o que devemos fazer? Estamos encalhados. Sugeri que contatassem a embaixada americana, que poderia fornecer assistência de emergência a cidadãos no exterior. Também lembrei que poderiam procurar amigos ou outros membros da família para ajuda, assim como haviam feito comigo inúmeras vezes antes. Ninguém mais pode se dar ao luxo de nos ajudar, minha mãe protestou. Nem eu podia, apontei. A diferença é que vocês não me deram escolha. A escalada de Natalie. Mais tarde naquele dia, Natalie escalou sua campanha nas redes sociais. Ela postou uma história pública no Instagram que começou com ela chorando para a câmera, rímel escorrendo pelas bochechas. Nunca pensei que minha própria irmã nos abandonaria em um país estrangeiro, ela soluçou. Madison sempre me ressentiu porque nossos pais me amavam mais. Agora ela está se vingando congelando o cartão que prometeu que poderíamos usar para esta viagem. A mentira descarada me atordoou. Eu nunca havia prometido que eles poderiam usar meu cartão. Eles haviam pego a informação sem meu conhecimento, muito menos meu consentimento. Mas os seguidores da Natalie não saberiam disso, e julgando pelos comentários de apoio, muitos acreditaram na versão dela dos eventos. Vários dos meus colegas viram os posts da Natalie, criando uma situação constrangedora no trabalho. Minha chefe me puxou de lado na sexta-feira à tarde, preocupação evidente em sua expressão.
Madison, está tudo bem? Há alguns posts preocupantes circulando sobre você. Dei a ela uma explicação breve e profissional da situação, enfatizando que estava lidando com isso e que não afetaria meu desempenho no trabalho. Ela pareceu satisfeita, mas me aconselhou a considerar falar com RH se a situação impactasse meu ambiente de trabalho. Apoio inesperado. Durante todo esse drama público, recebi apoio inesperado de amigos que viram através da manipulação. Rebecca enviou flores para meu escritório com um bilhete dizendo: defender-se não é egoísmo. É necessário. Jasmine me convidou para jantar no sábado à noite, proporcionando um respiro muito necessário do estresse constante. Apesar desse apoio, o impacto emocional foi severo. Experimentei ataques de ansiedade várias vezes, meu peito apertando até respirar se tornar difícil. O sono permaneceu evasivo, e quando conseguia adormecer, pesadelos me acordavam sobressaltada. Os sintomas físicos do estresse se acumularam: dores de cabeça, fadiga, perda de apetite. No sábado à tarde, liguei para minha terapeuta para uma sessão de emergência. Sessão de terapia. Por videochamada, ela me ajudou a processar as emoções avassaladoras e reforçou que estabelecer limites, mesmo dolorosos, não era apenas apropriado, mas necessário. O que você está experimentando é o efeito backfire, ela explicou. Quando você muda uma dinâmica muito estabelecida, aqueles que se beneficiaram do arranjo antigo resistirão ferozmente. Isso não significa que você está errada. Significa que está perturbando um sistema que funcionava para eles às suas custas. Suas palavras me ajudaram a me preparar para a confrontação inevitável pessoalmente quando minha família retornasse. Eles estariam raivosos, magoados e defensivos. Eles tentariam todas as técnicas de manipulação que haviam funcionado no passado. Meu desafio seria permanecer firme em meus limites enquanto gerenciava minhas próprias respostas emocionais. Preparação para o retorno. Domingo trouxe notícias de que meus pais haviam usado um cartão de crédito de emergência que mantinham para situações extremas para reservar voos econômicos de volta. Eles chegariam na segunda-feira à tarde. O acerto de contas estava se aproximando, e eu precisava estar pronta. Domingo se tornou dia de preparação. Limpei minha agenda para segunda-feira à tarde e noite, sabendo que a confrontação exigiria minha atenção e energia total. Organizei evidências financeiras, impressões de cada cobrança não autorizada, uma linha do tempo dos eventos, e um resumo do impacto financeiro total nas minhas poupanças e planos futuros. Também preparei meu apartamento, limpando a mesa de jantar para a nossa discussão e garantindo que o espaço parecesse neutro e calmo. As preparações físicas ajudaram a canalizar minha ansiedade em ação produtiva. Meu sistema de apoio estava pronto. Rebecca prometeu ligar em intervalos específicos para verificar como eu estava, enquanto Jasmine permaneceria de prontidão caso eu precisasse de assistência imediata. Minha terapeuta havia fornecido estratégias para manter limites emocionais durante conversas difíceis. O confronto final. Mentalmente ensaiei pontos-chave que precisava comunicar. Isso não era sobre punição ou vingança. Era sobre responsabilidade e expectativas futuras. Pratiquei exercícios respiratórios para permanecer centrada e preparei respostas para prováveis tentativas de manipulação. Segunda-feira de manhã, fui trabalhar cedo para completar tarefas urgentes antes de tirar a tarde de folga. Ao meio-dia, estava de volta em casa, trocando para roupas confortáveis e arrumando água e lanche simples na mesa. Os documentos financeiros estavam arrumados ordenadamente ao lado de 3 cópias de um acordo de reembolso que havia redigido com orientação de um consultor legal. Às 14h17, a campainha tocou. Respirando fundo, abri a porta para encontrar meus pais e Nathalie parados ali, parecendo cansados e desarrumados da viagem. A expressão do meu pai era tempestuosa, a da minha mãe, chorosa, e a da Nathalie, emburrada. Sem esperar por um convite, eles passaram por mim para dentro do apartamento. Espero que você esteja satisfeita, meu pai começou imediatamente. Você arruinou o que deveria ter sido belas férias em família. Férias cobradas no meu cartão de crédito sem minha permissão, lembrei calmamente. Por favor, sentem-se. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, Nathalie rebateu. Você deixou seus sentimentos perfeitamente claros. Na verdade, não deixei, respondi. É por isso que estamos tendo esta conversa agora. Por favor, sentem. Estabelecendo os fatos. Relutantemente, eles se sentaram à mesa de jantar. Permaneci de pé, juntando meus pensamentos antes de começar com uma declaração que havia preparado. O que aconteceu na semana passada representa uma séria quebra de confiança, comecei. Vocês pegaram as informações do meu cartão de crédito sem permissão e cobraram mais de $56 mil para férias luxuosas sem meu conhecimento ou consentimento. Quando descobri as cobranças e tentei contatá-los, vocês me ignoraram por dias. Quando finalmente os alcancei, vocês descartaram minhas preocupações e continuaram gastando. Essas ações danificaram nosso relacionamento de maneiras que levarão tempo para reparar. Meu pai tentou interromper, mas levantei a mão. Por favor, deixem-me terminar. Escutei a perspectiva de vocês por dias. Agora é minha vez de falar.
Apresentei as evidências metodicamente, as cobranças originais, as despesas adicionais depois que pedi para pararem, o valor total e o impacto na minha segurança financeira. Delineei o histórico de empréstimos anteriores que nunca foram reembolsados, totalizando mais de $15.000 só nos últimos 3 anos. O que vocês fizeram constitui fraude de cartão de crédito, expliquei. Legalmente, eu poderia reportar isso às autoridades, o que poderia resultar em acusações criminais. Não quero fazer isso, mas preciso que vocês entendam a seriedade de suas ações. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você está nos ameaçando? Sua própria família? Estou declarando fatos, corrigi, e oferecendo uma solução que não envolve consequências legais. O acordo de reembolso. Coloquei o acordo de reembolso na frente de cada um deles. Isso delineia um plano de pagamento para reembolsar o valor total nos próximos 3 anos. Também estabelece limites claros para nosso relacionamento financeiro daqui para frente. Minha mãe empurrou o papel sem lê-lo. Não podemos possivelmente pagar esse valor mensal. Não temos o dinheiro. Vocês tinham o dinheiro para gastá-lo, apontei. Agora precisam encontrar o dinheiro para reembolsá-lo. Isso é ridículo, Nathalie interrompeu. Você está agindo como se fossemos criminosos. Pegar as informações do cartão de crédito de alguém sem permissão e cobrar $56.000 é comportamento criminoso, respondi calmamente. O fato de sermos família não muda isso. A conversa continuou em círculos com minha família alternando entre raiva, descarte e manipulação emocional. Meu pai tentou dominar a discussão através de volume e intimidação, táticas que haviam funcionado no passado. Desta vez, permaneci calma e redirecionei a conversa de volta às questões centrais cada vez que tentaram descarrilá-la. A mudança sutil. Após quase 1 hora de discussão acalorada, uma mudança sutil ocorreu. Minha mãe, que havia me observado cuidadosamente, pareceu registrar algo novo no meu comportamento. Você está realmente séria sobre isso, não está? Ela perguntou quietamente. Sim, estou, confirmei. Isso não vai embora e não vou recuar. Meu pai, sentindo a mudança no momento, mudou de tática. O que acontece se não assinarmos este acordo? Você realmente vai tomar ação legal contra seus próprios pais? A pergunta pairou no ar entre nós. Era o momento da verdade para eles e para mim. Eu seguiria adiante, ou cederia como havia feito tantas vezes antes? Sim, disse simplesmente. Se necessário, eu seguirei. Espero que não chegue a isso. O silêncio que se seguiu foi profundo. Pela primeira vez, talvez, eles estavam me vendo não como Madison complacente e confiável que sempre colocaria suas necessidades primeiro, mas como uma adulta com limites que estava preparada para aplicá-los. Concessões e negociação. Nathalie foi a primeira a quebrar. Posso vender as roupas e bolsas que comprei, ela ofereceu, sua voz pequena. Ainda estão novas com etiquetas. Não era um reconhecimento completo de comportamento inadequado, mas era um começo. Um reconhecimento de que ações têm consequências, e que ela tinha alguma responsabilidade em fazer reparações. Meu pai ainda resistiu, mas minha mãe pegou o acordo e começou a lê-lo cuidadosamente. O pagamento mensal é muito alto, ela disse. Não podemos administrar este valor. Então vamos discutir o que vocês podem administrar, respondi, abrindo a porta para a negociação enquanto mantinha a exigência central. Eles reembolsariam a dívida. Nas próximas 2 horas, martelamos termos que eram desafiadores mas viáveis. Meus pais entregaram as joias que haviam comprado em Paris como reembolso parcial. Nathalie concordou em vender os itens de luxo da viagem e contribuir com os proceeds imediatamente. O saldo restante seria pago em parcelas mensais ao longo de 4 anos em vez de 3, com a possibilidade de ajustar o cronograma se sua situação financeira melhorasse. Terapia familiar. O termo mais difícil para eles aceitarem foi minha exigência de que frequentássemos sessões de terapia familiar. Não precisamos de terapia, meu pai insistiu. Precisamos deixar isso para trás e seguir em frente. Esta situação não aconteceu isoladamente, expliquei. É resultado de padrões há muito estabelecidos no nosso relacionamento. Se não abordarmos esses padrões, acabaremos aqui de novo eventualmente. Eventualmente eles concordaram com 6 sessões com a possibilidade de continuar-se benéfico. Era um compromisso, mas um que eu podia aceitar como ponto de partida. No momento em que saíram do meu apartamento naquela noite, havíamos assinado um acordo revisado e agendado nossa primeira consulta de aconselhamento. A atmosfera permaneceu tensa, mas sob o desconforto, senti uma mudança fundamental. Pela primeira vez no nosso relacionamento, eu havia estabelecido um limite e permanecido firme apesar de sua resistência. O que quer que viesse em seguida, essa mudança era significativa e irreversível. Quando fechei a porta atrás deles, a exaustão me varreu. A confrontação havia sido tão difícil quanto antecipado, mas permaneci fiel a mim mesma durante todo o processo. Só isso já parecia uma vitória. 3 meses depois, mudanças graduais.
3 meses se passaram, trazendo mudanças graduais à nossa dinâmica familiar. As primeiras parcelas de reembolso chegaram no prazo, transferidas diretamente para minha conta conforme acordado. Embora o valor fosse modesto comparado à dívida total, a consistência representava um passo em direção à responsabilidade. Nossas sessões de terapia familiar revelaram questões mais profundas do que eu havia antecipado. Sob a orientação da doutora Bennett, uma terapeuta familiar especializada em conflitos financeiros, começamos a explorar os padrões que haviam levado ao incidente de Paris. Meus pais relutantemente reconheceram seu histórico de favoritismo em relação a Nathalie, embora enquadrassem como resposta a necessidades diferentes até de tratamento preferencial. Madison sempre pareceu tão autossuficiente, minha mãe explicou durante nossa terceira sessão. Nathalie precisava de mais apoio. Vocês já consideraram que eu parecia autossuficiente porque não tinha outra escolha? Perguntei. Que aprendi cedo que pedir ajuda não era uma opção para mim. Progresso e Setax. Essas conversas foram dolorosas mas necessárias, trazendo à luz suposições e expectativas que haviam moldado nossos relacionamentos por décadas. O progresso foi lento e inconsistente, com avanços seguidos por retrocessos, mas a trajetória geral foi positiva. Enquanto isso, implementei novas salvaguardas financeiras para prevenir exploração futura. Congelei meu crédito com todas as 3 principais agências, estabeleci alertas para qualquer nova abertura de conta e mudei todas minhas senhas e perguntas de segurança. Criei uma conta separada especificamente para emergências familiares, com diretrizes rígidas para seu uso e um saldo limitado que não me devastaria se esgotado. Crescimento profissional. No trabalho, meu foco retornou e com ele meu desempenho melhorou. A apresentação ao cliente que havia sofrido durante a crise foi reagendada e executada sem falhas, resultando em um contrato de vários anos. Minha chefe notou a mudança, comentando que eu parecia mais confiante de alguma forma, mais assertiva. Ela estava certa. Defender-me contra minha família havia fortalecido músculos que não sabia que possuía. A experiência de estabelecer limites e permanecer firme apesar da pressão emocional havia se transferido para outras áreas da minha vida. Em reuniões falei mais prontamente. Com clientes negociei mais efetivamente. A mulher que sempre colocou outros primeiro estava aprendendo a defender a si mesma. Mudanças em Nathalie. Nathalie mostrou sinais pequenos mas significativos de crescimento. Ela encontrou trabalho meio período em uma agência de marketing, fornecendo alguma estabilidade à sua renda anteriormente errática. Começou a rastrear suas despesas em um app de orçamento que recomendei, ocasionalmente me mandando mensagens com perguntas sobre gestão financeira. Essas mudanças não eram transformações dramáticas, mas representavam movimento em uma direção mais saudável. Desafios dos meus pais. Meus pais lutaram mais com a nova dinâmica. Anos de padrões estabelecidos não mudam facilmente, e eles frequentemente escorregavam em velhos hábitos de expectativa e direito. Durante nossa 5ª sessão de terapia, meu pai admitiu: é difícil ver Madison diferentemente. Ela sempre foi nossa rocha, aquela que podia lidar com qualquer coisa. Esse é um fardo pesado para colocar em uma criança, a doutora Bennett observou, e injusto para manter com um adulto. Relacionamentos familiares estendidos. Meu relacionamento com a família estendida também evoluiu. Alguns parentes, como minha prima Taylor, ganharam novo respeito por mim após ouvir a história completa. Outros, particularmente aqueles que se beneficiaram de dinâmicas similares em seus próprios relacionamentos, se distanciaram. Descobri que não sentia falta da presença deles tanto quanto havia esperado. Em seu lugar, minhas amizades se aprofundaram. Rebecca, Jasmine e outras amigas que me apoiaram durante a crise se tornaram uma família escolhida de certa forma. Nossas conexões, baseadas em respeito mútuo e reciprocidade, forneceram o apoio emocional que sempre busquei da minha família biológica. Novo relacionamento. Talvez mais surpreendentemente, comecei a namorar novamente após uma pausa de 2 anos focada no avanço da carreira. Conheci Daniel, um engenheiro de software, em um jantar de uma amiga. Diferente de relacionamentos anteriores onde eu havia caído no papel de cuidadora, essa conexão pareceu equilibrada desde o início. Quando eventualmente compartilhei a história de Paris com ele, sua resposta foi refrescantemente direta. Eles estavam errados e você foi corajosa para enfrentá-los. Processo de cura contínuo. O processo de cura em andamento não foi linear. Alguns dias trouxeram progresso, enquanto outros ativaram padrões e dores antigas. Continuei terapia individual ao lado de nossas sessões familiares, trabalhando através das experiências da infância que haviam moldado minhas tendências de agradar pessoas e necessidade de aprovação. Gradualmente aprendi a esperar respeito até de buscar aprovação. Tornei-me mais sintonizada aos sinais sutis de manipulação e desenvolvi respostas mais saudáveis. A culpa que inicialmente acompanhou meu estabelecimento de limites diminuiu, substituída por uma confiança silenciosa no meu direito de me proteger. Recuperação financeira. O aspecto financeiro da recuperação procedeu conforme o plano.
Na marca de 3 meses, aproximadamente 12 mil dólares haviam sido reembolsados através da venda de itens de luxo e parcelas mensais. A dívida permaneceu substancial, mas o reembolso consistente representou uma mudança importante na responsabilidade. Lições aprendidas. Olhando para trás em toda a experiência, várias lições críticas emergiram com clareza. Amor sem respeito não é realmente amor. Por anos, havia aceitado uma dinâmica familiar que exigia meu apoio enquanto desconsiderava meus limites. Amor verdadeiro inclui respeito pela autonomia e limitações. Estabelecer limites é um ato de autocuidado, não crueldade. Ao permitir que minha família explorasse meus recursos, eu havia permitido o comportamento que foi ultimamente prejudicial para todos nós. Traçar a linha não foi punitivo, foi necessário para relacionamentos mais saudáveis. Independência financeira inclui proteger seus recursos. Meu sucesso significava pouco se não pudesse defendê-lo da exploração. Aprender a dizer não a demandas financeiras foi tão importante quanto ganhar o dinheiro em primeiro lugar. Cura familiar requer honestidade, não facilitação. Nossas sessões de terapia foram desconfortáveis mas essenciais, trazendo à luz padrões que permaneceram não examinados por décadas. Sem essa honestidade, nenhuma cura genuína poderia ocorrer. As conversas mais difíceis são frequentemente as mais necessárias. Confrontar minha família sobre sua traição foi excruciante, mas abriu a porta para um relacionamento mais autêntico. Evitar conversas difíceis apenas preserva padrões disfuncionais. A jornada continua. Esta jornada não está completa. 3 meses representam apenas o começo do que provavelmente serão anos de ajuste e crescimento. Alguns dias ainda duvido de mim mesma, questionando se fui muito dura ou não firme o suficiente. Mas sob essas dúvidas ocasionais está uma confiança recém-descoberta no meu valor e no meu direito de estabelecer limites. Estou orgulhosa da força que descobri através desta provação. Permanecer firme contra padrões vitalícios de exploração não foi fácil, mas foi necessário. Não apenas para minha saúde financeira, mas para meu bem-estar emocional e a saúde a longo prazo dos nossos relacionamentos familiares. Mantenho esperança para conexões autênticas construídas em respeito mútuo, tanto dentro da minha família quanto além dela. O caminho à frente pode não ser suave, mas está levando em direção a algo mais genuíno do que o que veio antes. Reflexão final. Se há uma sabedoria final que compartilharia, é esta: meça o amor pelas ações, não pelas palavras. Qualquer um pode afirmar te amar, mas amor verdadeiro se manifesta em respeito pelos seus limites, consideração pelo seu bem-estar, e responsabilidade quando o dano ocorre. Não aceite nada menos da família ou de qualquer outra pessoa.